nessa quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para a PGR se manifestar sobre a resposta apresentada pela defesa de Jair Bolsonaro para sua permanência na Embaixada da Hungria. A expectativa é que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifeste até segunda-feira. Hoje, os advogados de Bolsonaro pediram novamente a Moraes a devolução do passaporte do ex-presidente, retido durante a operação realizada pela Polícia Federal no início desse ano. A defesa informou que havia ausência de preocupação com a prisão preventiva e que é, abre aspas, ilógico sugerir que a visita de Jair Bolsonaro à embaixada de um país estrangeiro fosse um pedido de asilo ou uma tentativa de fuga, fecha aspas. Ainda de acordo com a defesa, apesar de não ter mandato atualmente, o ex-presidente mantém uma agenda ativa, inclusive em relação a lideranças estrangeiras alinhadas com o perfil conservador. Consta, nós comentamos bastante esse assunto aqui ao longo da semana, você não estava conosco. Então, primeiro, quero ouvi-lo em relação ao desdobramento aí desse vazamento de um vídeo, né, da entrada de Jair Bolsonaro por 2 dias aí na Embaixada da Hungria, que foi revelado aí por uma reportagem do New York Times. Pois é, Paulo, a primeira coisa que me chama a atenção é exatamente isso que não tem sido o foco de muitos veículos de comunicação, o vazamento das imagens. Num país em que até hoje não tivemos acesso às imagens da agressão sofrida supostamente por Alexandre de Moraes no aeroporto da Itália, ou as imagens do Ministério da Justiça, do Flávio Dino, na época do 8 de janeiro, né? Não temos acesso às imagens de Mossoró, que agora encerraram as buscas, né? Era muito êxito na busca dos 2 criminosos que fugiram de um presídio de segurança máxima, algo sem precedente, mas que o próprio ministro culpou o carnaval, que acontece todo ano. Também não temos as imagens, porque várias câmeras estavam ruins, mas imagem de uma embaixada nós tínhamos como ter acesso por meio de um jornal estrangeiro, né? Então, é esse o meme que circula, né? E com toda a razão, a cobrança mostra o absurdo da coisa. Agora, tem muito que pode ser dito sobre essa ida do ex-presidente Bolsonaro à Embaixada da Hungria, mas o meu ponto principal é o seguinte: se até a Globo, com os seus militantes petistas disfarçados de comentaristas, se até a turma da Globo já jogou a toalha, começou falando crime, justifica a prisão preventiva, tornozeleira eletrônica, e agora está falando assim, crime não há, né? Assunto encerrado. Essa história de 5 dias, 48 horas e tudo, já cansou, né? Aliás, a gente estava com alguma saudade, porque ficamos aí 1 ano de governo Lula sem o Alexandre de Moraes provocando esse tipo de resposta imediata, né? Agora voltou. E é impressionante, aliás, um outro parêntese sobre esse assunto, como nós estamos há 1 ano e 1 trimestre de novo governo, e o assunto é Bolsonaro o tempo todo, né? Talvez porque essa velha imprensa não queira falar do desgoverno que ajudaram a recolocar na cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. Olha, esse é um assunto que só concerne basicamente a Michele Bolsonaro, né? É ela que tem que cobrar satisfação ou não do marido por dormir fora. Cá entre nós, não é um território estrangeiro, como alguns alegaram na Convenção de Viena, não é exatamente isso que está escrito, não é como se ele tivesse fugido de alguma forma clandestinamente para outro país, nenhuma decisão o impedia de entrar em qualquer embaixada que fosse, então não há nenhum crime nisso. Próximo assunto, né? Eles vão de factóide em factóide, as joias, o cartão de vacina, o golpe, a minuta do golpe, e mais essa que surgiu agora, não foi bem sucedida, vão ter que partir para a próxima. Consta, não pode esquecer da baleia aí na sua lista que você estava elencando. Sim. A baleia enterraram o assunto, parece que a baleia não quis prestar denúncia e faltou essa grande peça do tabuleiro para condenar o presidente Bolsonaro por isso. Bom, Consta, vamos lembrar aqui que o ministro Alexandre de Moraes, então, determinou a apreensão do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o passaporte está apreendido com a Polícia Federal. E aí, então, agora a defesa solicita esse passaporte e anexou como justificativa um convite que Bolsonaro recebeu, então, de Benjamin Netanyahu para visitar Israel entre os dias 14 e 18 de maio. Será que esse passaporte vai ser devolvido, Carlo Cauti?
Vamos ver, né? Vamos ver se o ministro vai deixar o Bolsonaro exercer o seu direito de ir e vir ou se vai ter medo que Israel não vai mais entregar o presidente para responder a todos os 1001 processos. Inclusive, Paulo, desde que o Bolsonaro começou o seu mandato, em 2022, eu até anotava, a certo ponto eu comecei a anotar o tanto de processo que ele teve. Porque a gente começou com Queiroz, depois Valdo Açaí, 51 e não deu em nada. Valdo Açaí e não deu em nada. 51 imóveis, quem que lembra dos 50? E não deu em nada. A carteira de vacinação e não deu em nada. Os PIX também, dos 51, e não deram em nada também. As joias também não deu em nada. Mansão nos Estados Unidos. A mansão nos Estados Unidos e não deu em nada. O hacker, né, que queriam colocar o hacker e não deu em nada também. A questão da Marielle também não deu em nada, descobrimos agora que não deu em nada. O Mauro Cid também não vai dar em nada. A interferência na Polícia Federal, que o Sérgio Moro, né, e não deu em nada também. A ABIN, né, a BIM não deu em nada também. Agora, a baleia, a minuta do golpe também não vai dar em nada também. Que mais temos? Então, assim, só a Baixada da Hungria agora, não sei, é a pessoalmente mais processada na história do Brasil, porque em 4 anos acumulou um monte de que não deram em nada, absolutamente nada. Então, assim, não vai dar em nada isso daí também, e vamos aguardar qual será o próximo capítulo que vai tentar impedir para o Bolsonaro de disputar toda e qualquer campanha eleitoral até o final da história da humanidade, porque é esse evidentemente o objetivo de muita gente lá em Brasília, por uma simples questão. Toda vez que tem uma pesquisa eleitoral entre Bolsonaro e o presidente Lula, Bolsonaro pode ganhar do Lula, e isso que tira o sono de muita gente no Planalto e fora dele, né? E aí, Piotr, 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a visita de Bolsonaro à embaixada. Que é o que tudo indica, deve dizer, eu não vejo nenhum problema nisso e segue a vida. Mas a questão do passaporte, para mim, é que mais me chama a atenção. Quais são as razões jurídicas para se reter o passaporte do ex-presidente? Bom, vamos lá. A história da Hungria, da Embaixada da Hungria, bom, mas se fosse para pedir asilo, já teria pedido. Não é o caso. E outra, além do que, o pedido de asilo é um direito. Então, não é vou cometer um crime. Levando-se em conta a insegurança jurídica no Brasil, já tratamos desse tema aqui, convenhamos que é bastante razoável alguém pensar nessa hipótese, mas nem isso foi levado ao cabo. Pronto, isso não vai acontecer, não aconteceu e pronto. Mas qual é a razão para manter o passaporte de alguém apreendido e suspender, por exemplo, o direito de ir e vir, que é constitucional, inclusive de sair do país? É um ex-presidente, tem valor de ex-presidente, tem relações internacionais com quem ele obviamente, personalidades com quem ele se relaciona. A questão de Israel exatamente é a posição que o ex-presidente Bolsonaro tem na defesa do Estado de Israel depois daquele vil ataque terrorista que cidadãos israelenses em solo israelense sofrendo de terroristas armados, um crime contra a humanidade tipificado, simples assim, ou simples e terrível assim, melhor dizendo. A minha questão é, onde é que se sustenta a retenção do passaporte do ex-presidente, como também de outras pessoas? O caso dele é uma investigação ainda. E aí, como o Caute fez menção, o Constantino já tinha falado antes também, uma série de investigações não foram adiante. Todas elas parece que eram para levar definitivamente para a cadeia numa condenação simplesmente rápida. Não, nada disso foi adiante porque eram narrativas que não se sustentavam nos fatos. Os fatos disseram claramente que aquilo não fazia sentido. Então, aí, cada vez que aparece alguma coisa, vai reter o passaporte? Qual é a razão, qual o argumento jurídico que tem dentro desse inquérito? O problema é que os inquéritos são todos sigilosos, então é difícil até fazer uma análise, porque eles são sigilosos, você não tem conhecimento exatamente do argumento. A PGR, em vários desses inquéritos lá atrás, já se manifestou que não estava sendo ouvida, ou seja, o sistema acusatório brasileiro foi quebrado. Aí vem uma Polícia Federal que, pelo que se percebe, na verdade age por decisões do ministro Alexandre de Moraes por essa questão, ou seja, mas do ponto de vista de segurança jurídica, de constitucionalidade, do devido processo legal, do amplo exercício à defesa, o que disso tudo está sendo garantido? Daí, de novo, eu termino com a pergunta, quais são as sustentações jurídicas para manter o passaporte do ex-presidente retido?
qual a ameaça que pode realmente justificar, o que tem no passado que poderia justificar isso. É uma medida cautelar? É uma medida cautelar. É razoável pensar em determinadas situações? Sim, é razoável pensar, mas se aplica ao caso? Não me parece. Mas, enfim, os inquéritos são todos sob sigilo, então é difícil, sob sigilo, tentar fazer um julgamento mais claro das coisas. As evidências que temos não dão sustentação para isso.